Notícia urgente agora, notícia gravíssima sobre prisão de Lula e Flávio Dino. Algo acaba de explodir na política brasileira com intervenção do Donald Trump. O Alan dos Santos e também o Ramagem acabam de revelar uma bomba que acabou de ser confirmada nos bastidores. Você vai ver em detalhes aqui agora. Deixa o seu like, seu joinha, é muito importante para continuarmos com o nosso trabalho. Preste muita atenção no que acabou de ser revelado na sua tela agora. Você foi no ponto certo para provar a anuência, omissão culposa da atividade do GSI e do Lula em relação ao 8 de janeiro. Começou o governo Lula, a gente precisava exterminar a direita. Bolsonaro, os movimentos de rua, mobilizar para não ter que controlar as redes sociais. Você desmontou todo o esquema de segurança canário, provando que, se eles não sabiam, eles tinham meios de saber, e a viagem foi programada com um jeito malicioso. Olha, eu peço aqui, até que eu estou falando aqui com uma raiva, porque eu estou correndo aqui para esse dia de prisão do Bolsonaro, e todos conhecem o Bolsonaro, quantos admiram o Bolsonaro, ainda mais, eu não posso falar com o Bolsonaro há muito tempo, e a indignação é enorme com o que está acontecendo com o país, e realmente eu estou vindo aqui para tentar ajudar os já exilados que estão aqui. Quantos são deles aqui? Quantos jornalistas que estão aqui? O Alan, o Max, o Lacombe, o Paulo Figueiredo fazendo esse trabalho, Constantino, Ludmilla, o Coronel Gerson, fantástico, e o próprio Eduardo Bolsonaro, que é um cara fantástico, um cara que está extremamente bem preparado, que ele não tem essa credibilidade apenas por ser o filho do presidente. Eu sempre falei para ele, fale que você é o deputado mais votado do Brasil, está com o ambiente fazendo essas conexões que geraram essa credibilidade, e eu tenho toda a certeza, eu trazendo esse lado técnico de analisar todo o contexto constitucional, legal, dar suporte a todos vocês para trabalhar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu no começo do mandato. Eu tive um primeiro ano de mandato que foi extremamente combativo. Eu já entrei como coordenador do PL na CCJ e organizamos a questão que era tida como uma bagunça, me falaram depois, era uma bagunça aqui, a forma como a gente trata as pautas, como se dirigia essas pautas, dividia entre os parlamentares para os discursos, para os requerimentos, e logo após estivemos na CPMI do 8 de janeiro. Eu, desde o começo, critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão, como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época. Posso botar aqui depois para vocês verem, quase ninguém comentou daquela forma, mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das suas proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo depois da relatora a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança do Lula, para um presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então, eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teria uma armadilha ali. Seja, aí ele foi para Araraquara. Foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano de escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao comando militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir quantos pelotões ele tinha ali, que o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali, guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento, e não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, tudo demonstra, pelas pessoas que ele colocou ali, eu explico tudo mais à parte. Então, na CPMI, nós desvendamos toda essa farsa e essa trama. Está no nosso relatório, que fui eu que produzi para os demais que nos auxiliaram ali. Então, a partir dali, acabou a CPMI. Em novembro, nós
demonstrando as ilegalidades. O presidente Bolsonaro me indica para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em dezembro. Em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa. Ou seja, eles sabiam, né, que eles queriam pegar você, porque você foi no ponto certo para provar anuência, omissão culposa da atividade do GSI e do Lula em relação ao 8 de janeiro. Ou seja, você desmontou todo o esquema de segurança. Sabia que no Santos Clube você encontra Canalha, provando que, se eles não sabiam, eles tinham meios de saber, e a viagem foi programada de um jeito malicioso. Diversos componentes, pessoas infiltradas ali, a vinculação do MJ, como a Polícia Federal se comportou no dia e depois com as prisões, os modelos que vinham do STF para interrogar todas aquelas pessoas, as pessoas que estavam presas, quem entrou para quebrar, toda a trama foi feita em organizações como o Capitólio, mais do que o Capitólio. Eles tiveram um exemplo do Capitólio e fizeram para quê? Que não bastasse o que aconteceu nas eleições para tirar um condenado em 3 instâncias da prisão e colocar na presidência, porque eles precisavam do Lula para manter o sistema. Não, começou o governo Lula, mas eles precisavam exterminar a direita. Bolsonaro, os movimentos de rua, aterrorizar para não ter, e controlar as redes sociais. Então, basicamente... E isso estaria acontecendo. Eu digo mais, tem muito para contar, a gente vai ter tempo aqui com você para contar ao longo dos dias aqui. A trama, a obra-prima do Alexandre de Moraes era esse plano de golpe com esse 8 de janeiro, fazer vinculação, que não teve, eles não conseguiram vinculação. A delação do Mauro Círio é uma coação pura que não tem fundamento. Quiseram pegar o Felipe Martins, que se manteve com hombridade, com coragem. Quiseram pegar o Anderson Torres também. Seriam os quatro que eles queriam pegar em volta do Bolsonaro. E eu. Tentaram me prender com essa busca, eles tentaram me prender porque sabiam que eu tinha ciência dessa questão toda pelo 8 de janeiro, pelo meu conhecimento interno. Só que na Câmara dos Deputados viraram para o Alexandre de Moraes, você não vai conseguir prender o Ramagem, não. Porque o precedente que eles fizeram com o Daniel Silveira, o pessoal está escaldado aqui e o pessoal respeita e gosta do Ramagem. O pessoal do centro tem essa noção que eu sou técnico e de conversa, eles recorrem a mim antes, até muitas vezes, das reuniões de líderes, vários ali, para isso passa, isso não passa, isso aqui, para o fundamento da direita, não vai passar, a gente vai brigar isso aqui é nosso, tem que encaixar. Então, eu tenho um bom relacionamento no centro ali, naquela chicana dita parlamentar, para aprovação das leis, o ótimo é inimigo do bom, a gente sabe. Sim. Então, informaram para ele, você não vai conseguir, a gente vai soltar ele logo em seguida. Eu seria mais um preso ali, mas eles me tiraram, eu estava na comissão de inteligência, me tiraram de lá por ordem do Alexandre de Moraes. A partir daí, meu mandato inteiro, eu fiquei me defendendo de invenções na mídia e esses processos. Como eles não acharam nada na BIM, e isso tem muito para explicar, os arautos, os porta-vozes desses ministros são Guilherme Amado e a Daniela Lima. Olha o naipe dos porta-vozes desses caras, jogando as questões todas. Como eu não tinha nada da BIM, não conseguiram, inventaram, assassinato de reputação. Hoje, no Brasil, eu sou o cara que investigou a República, mas só na nomenclatura, não tem nenhuma interceptação, monitoramento, não tem prova nenhuma, mas jogaram meu nome dessa forma. E aí eles tiveram que me colocar no golpe. Por quê? Para me tirar realmente das minhas funções, para me perseguir. Quando a Câmara votou a nulidade, a suspensão da ação para mim, com 315 votos. Isso a Câmara, eu tive voto até da esquerda. O centro veio comigo, vendo a ilegalidade. E a gente sabe, no Brasil, esses líderes, um presidente da casa, ele é composto de advogados de gabaritos, técnicas. A gente sabe que no Brasil é muito mais lobby, quem conhece quem, mas há o lobby com técnica. E eu sei, que veio a mim, todos informando, o Ramagem não tem nada, tem crime zero nenhum. Vocês estão tirando o Ramagem, primeiro para botar o Bolsonaro lá e construir um precedente. Porque eu era o único, depois da administração Bolsonaro, que me tornei deputado, com foro no STF. Então precisava com alguém para levar o Bolsonaro. E eles construíram depois um precedente que o ex-presidente pode se manter lá. Veio a suspensão, não, mas eles quiseram me manter na ação. O parecer técnico do Alfredo Gaspar foi perfeito, eu ajudei a construir, né, demonstrei ali. Primeiro eu demonstrei o que estava acontecendo comigo, ele construiu um parecer técnico invejável, técnico jurídico, que o STF, que é para ser o ambiente maior de técnica jurídica,
aplicou essa completa arbitrariedade contra uma decisão do plenário da Câmara dos Deputados e me manteve lá. Aí, olha, eu vi. Esses caras, não, eles me querem ali de qualquer jeito, porque Bolsonaro é o perseguido maior, nós somos satélites deles, mas eu sou um ponto que eles têm que me destruir também, porque eu sei afirmar os detalhes da administração pública, desde lá do governo Bolsonaro, tudo que aconteceu de destruição de reputação, destruição da administração, tudo o que eles fizeram, os vínculos. Por isso eu digo hoje, nós vivemos um patrimonialismo, oligarquias vinculadas a um narco-estado. Aí eu volto agora, eu como deputado que entrei com o projeto para equiparação ao terrorismo dessas facções criminosas vinculadas ao tráfico e à milícia, eles estão lá para derrubar, está tudo vinculado. Então as pessoas que têm a possibilidade e o conhecimento de ir contra o sistema, eles estão hábeis a destruir. E é lógico que eu não ia ficar no Brasil, eu consegui essa possibilidade de sair, minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido crime algum, eu sofrer diante de uma ditadura, eu não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai virar esse Brasil. Esse violador de direitos humanos não perdoará. Você vai ver ela. Não é só esperança nós temos, fé é muita, mas a gente tem força e está realmente mudando. A geopolítica mundial precisa de um Brasil que seja efetivamente com os princípios republicanos. Então, esse é um fator de auxílio ao que precisa ser feito para frente. Mas